Agora você está ao vivo. Aqui o Instagram me informou o seguinte: estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Já tem 2 pessoas visualizando. Tá bom. Então tá ok. Vamos começar aqui a nossa... Cada Gilles falou, Boa noite, pessoal. Vamos começar a leitura. O projeto Psicanálise em Ato é realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, que contemplou, o Psicanálise em Ato, uma verba aí que vai sair o livro, O trabalho tem vamos dizer assim, uma espécie de uma premiação. O livrinho A Impostura do Feminismo e também um escritor terrorista. Vou ver se coloco esse ano no Prêmio Jabuti. A ideia de fazer o psicanálise em ato, em ação, seria o psicanalista agindo na vida real, Não é aula de psicanálise, não é psicanálise no consultório lá com o paciente no divã, e também não é interpretação de Freud, de Lacan, não. É a psicanálise deste psicanalista aqui, quer dizer, a minha vida, Porque o Saramago vai dizer que na vida da gente tudo é autobiografia. Até um pedreiro, a vida dele, o que ele fez na vida é autobiográfico, É interessante pensar por esse lado, porque se pensar bem assim mesmo, a vida de uma pessoa é a biografia dela, Auto, porque ela que está fazendo, Não é uma biografia escrita por outra pessoa, não. É o próprio autor vivendo a sua vida, e a vida dela é uma grafia da biografia, Uma grafia da vida dela. Que a pessoa não saiba disso não significa que não seja, A minha mãe, senhora analfabeta, mal sabia ler, 8 filhos e tal, uma história longa, A biografia dela é a vida dela. Se alguém fez o registro para ela e fez a história, Aqui perto da cidade de Cachoeiro, aqui de Vitória, onde nasceu Roberto Carlos, deu aqui no jornal que tinha uma senhora na cama que a filha levava um quadro com o alfabeto, botava na frente dela, ia passando um apontador A, B, C, D. Quando chegava numa letra que a pessoa queria, ela piscava o olho. Ela só piscava, era tetraplégica, Só tinha a cabeça ali, mas tinha inteligência todinha. Piscava o olho em cima da letra C. Aí ia passando a régua de novo, A, B, A. Ia passando outra vez, A, B, B. Piscava o olho em cima da letra, cabelo. Então fazia uma palavra. Um dia eu vim do interior. Uma senhora de uns 90 anos, a filha teve a paciência de fazer um livro dela. Vê se pode. Quer dizer, olha a vida sendo biográfica aí, biografada pela filha. Mas aí já é o relato, O que o Saramago diz que tudo é autobiografia. Se tivesse filmando, uma filmadora dessas que põe em ônibus, filmando o tempo todo o motorista e gravando o vídeo em tempo real dele,
a vida dele estaria retratada todinha, né? Um filme 24 horas. Assim como esses que tem em portaria de prédio, né? Então a extensão da psicanálise em ato seria a vida analítica, né? Uma vida pensada assim, refletida dessa maneira, né? Depois do livro que vai sair agora 31 de julho, teórico, né? Eu estou pensando um livro seguinte, que é o que o Freud devia ter feito quando ele descobriu o erro dele em 1914 e não reviu os artigos anteriores pensando o narcisismo, né? Ele não reviu. De 1914 para frente, ele está atento ao narcisismo dele, né? O que ele vai falar. Aí ele fica mais... A obra de Freud muda completamente de 1914 para frente. Porque desse momento para frente, o Freud está sabendo que o narcisismo dele está envolvido. Tá? A interpretação é narcísica, então, é o homem Freud, né? Curioso isso, porque antes de 1914 ele entendia que a psicanálise era uma ciência desvinculada do Freud. As pessoas poderiam aprender a aplicar a psicanálise como se aplica a lei de Newton, né? Equações da calorimetria, da física, da química. Olha só a ideia do Freud. A psicanálise era uma ciência antes do narcisismo, né? Mas ele não olhou para trás os artigos que ele tinha feito, fazendo uma revisão deles. E eu estou pensando aqui agora em alguns artigos que existiam antes do narcisismo, né? E que o Freud escreveu distraidamente com relação ao narcisismo dele. Um dos melhores artigos anteriores ao Freud, então, é esse que está na carta Jung. Nas cartas de Freud a Jung, tá? Que vão passando hoje através de leitura, né? Vamos começar a ler o texto que interessa hoje, então, no Psicanálise em Ato, né? Assim que alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, escreve, eu vou lendo. Tá? Vou acenando aqui para quem acenou. Então, algumas observações teóricas sobre a paranoia. Foi um texto monográfico, né, que o Freud não publicou, é carta de Freud a Jung, que coletaram depois e transformaram no livro, né? Então é um texto, vamos dizer assim, manuscrito, né? É Freud fazendo as anotações lá no papel. Como o Freud era muito inteligente, perspicaz, ele estava com essa ideia na mente, né, do tratamento psíquico do ser humano, introduzindo na medicina a psicologia que não havia, escutar o ser humano, o homem. Ele veio com muitas ideias na cabeça, né, como médico e como pesquisador e teórico, né. Ele começa a carta para o Jung dizendo o seguinte, agora eu vou ler, tá? Quem quiser ler junto, né? Eu enviei o artigo PDF, pode ler aqui na tela ou ler, se imprimiu, né? Se tiver impresso no papel, vai lendo e eu vou escrevendo as observações, né? Quem tiver interessado, eu posso enviar os meus comentários que vão aparecer aqui embaixo ali. A situação básica é esquematicamente esta, né? Uma pessoa concebe o desejo de um encontro sexual com um homem. É uma pessoa, né? Encontrar com um homem. O desejo desse encontro sexual é reprimido, ele nega isso, né? Não quer comentar o assunto, sei lá. E reaparece da seguinte forma o desejo. Outras pessoas, olha o comentário público, né? Dizem que o tem esse desejo reprimido. Ele tem um desejo reprimido, ele tem interesse em não sei quem. Quem? Ah, olha lá ele passando ali. Quer dizer, essas conversas.
Mas ela, a pessoa, o nega. Eu, interesse? Não tenho nenhum não, eu estou longe disso. Nenhum interesse. Ou ainda, o encontro ocorreu durante a noite contra a sua vontade. Mas essa não é a forma primária. Aí o Freud escreveu isso aí. Continuando, Freud dirá: o que terá acontecido nesse tipo de repressão e no reaparecimento típico da paranoia? Né? Quer dizer, ele desejou alguma coisa e depois negou aquele desejo, vamos dizer assim. Que tenha sido o público dizendo alguma coisa, outras pessoas ou não dizendo ninguém, ele teve um desejo que ele negou. Essa que é a questão. Bom, então é assim, uma ideia é o conteúdo de um desejo, despertou e persistiu, deixou até de ser inconsciente, porque tem a lembrança, se tornou consciente, mas essa ideia que se originou no íntimo foi projetada para fora e reaparece como realidade percebida, né? Aqui tem um jogo de palavras aí, né? Quer dizer, há um vulto lá fora que eu desejo, tenho consciência disso, e esse vulto lá fora é o retorno de uma ideia interna, uma imagem lá fora, né? É como se fosse uma alucinação, então. É uma ideia de dentro que retorna eu vendo ela lá fora, contra a qual a repressão pode manifestar-se agora como uma oposição. Quer dizer, eu nego, mas eu vejo. A convicção no afeto, o desejo é impedida. Com o reaparecimento da ideia, manifesta-se um afeto contrastante, hostil, você negando aquele desejo, né? Você passa assim e vê a bunda de uma menina, uma calcinha, um homem no caso, ele é masculino. A mulher tem a forma dela também, que eu não sou feminino, mas ela deve observar o bigode, né? A carteira do cara, a vestimenta, alguma coisa que chama a atenção dela. E aquilo fica guardado lá para dentro e depois retorna de dentro para fora, ele vendo fora aquilo que ficou armazenado como um desejo que quer negar. A pessoa rejeita a ideia do encontro sexual com um homem. Pronto, a ideia é essa, né? Essa ideia de ele ter o encontro sexual com um homem lhe veio de fora. Essa ideia que se originou no íntimo foi projetada para fora e reaparece como realidade percebida. Quem deu essa ideia à pessoa? De onde lhe veio essa ideia? Como o Freud aqui não entra muito, eu vou tomar aqui uma passagem do Machado de Assis, tirado Dom Casmurro, que é muito legal essa passagem para ilustrar o que vem de fora para dentro, né? É o que tem dentro que volta para fora como se viesse de fora para dentro. É a famosa frase lá do Dom Casmurro que o Bentinho fala para si mesmo em voz alta. Aqui é Bentinho falando para si próprio, hein? Ele está dizendo assim: tu serás feliz, Bentinho, enquanto ele arruma a mala dele. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, porque Bentinho estava retornando para a casa da mãe depois de 5 anos longe, onde ele fez o curso de Direito. A carta de bacharel do Direito. Ele estava desfazendo a mala. Ia pensando na felicidade e na glória. Inclusive a mãe Glória, né? A glória e o sucesso. Ele viu o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Ponto. Uma fada invisível desceu ali e me disse, em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz, Bentinho, tu vais ser feliz. Quer dizer, uma voz invisível aparece na língua de Bentinho, né? E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Não, o narrador, né? Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Ouvi uma voz que dizia que eu serei feliz. É boa. É você mesmo é que está dizendo. Quer dizer, o Bentinho teve uma alucinação, né? Ou fingiu
fingiu pro Zé Dias. Porque o Bentinho escutou uma voz, diz ele, né? Você ouviu também? Quer dizer, uma voz que veio de fora, mas estava dentro dele, né? Ele que estava falando em voz alta. A gente, quando vai fazendo as coisas em casa, a gente vai fazendo em voz alta. Agora eu vou botar o tênis que eu vou dar uma caminhada. Mas isso é uma frase prática, né? Ela não é uma frase que é uma alucinação de um desejo da mãe, assim, você vai ser feliz. A não ser que eu diga assim, você ainda vai casar com Maria, que minha mãe tivesse dito algum dia, né? Não sei. Então, a gente fazendo dentro de casa atividades tem essas frases práticas, mas não são frases de desejo, né? Agora eu acho que vou fritar um ovo, né? Ou 2 ovos, por exemplo. É uma atividade prática, né? Bom, ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente as fadas, essa passagem é linda em Machado de Assis, né? Naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora, né? Esta, por exemplo, muitas vezes a ouvi clara e distinta, essa fala aí. Tu vai ser feliz, meu filho, tu vai ser feliz, meu filho. Agora ele está repetindo igual o papagaio, né? Há de ser prima das feiticeiras da Escócia, que diz, tu serás rei, Macbeth, tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Olha aí, ó. A toada universal e eterna, que forma o inconsciente da gente. Isso aí seria o inconsciente coletivo do Jung, né? São vozes que a gente internalizou. E o Lacan diz, o inconsciente é o discurso do outro. Tudo que eu ouvi do outro vai armazenar na minha mente. E não vou nem lembrar quem disse, mas vai ficar lá dentro de mim. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Bom, tem alguns comentários aqui, né? A gente escrevendo, nós estamos com a turma online, tentando acompanhar. Os mais interessados nesse tema, né? Da paranoia. Seria um dos temas mais interessantes que a gente deveria estudar, porque parece que estamos todos paranoicos, né? Ouvindo vozes de fora para dentro, que são vozes que eu projetei lá fora. Aqui eu vou retornar ao Freud, né? Que introduzi aqui na passagem apenas o Machado, para mostrar de onde que vem essa projeção externa que o Freud fala, né? E que o Machado já tinha percebido, né? A projeção requer uma explicação. Qual a condição para a projeção exterior de um processo íntimo afetivamente investido? Catexia é investimento, né? Considere-se a situação normal. Vamos lá com a situação normal, então. O nosso consciente só registra, originalmente, 2 tipos de experiência. As que você vê lá fora, você vê um carro passando na rua, você vê uma mulher gostosa passando, rebolando, né? Você vê um homem aí com um carrão, você vê isso e aquilo outro. Você vê o Lázaro. Do exterior, são percepções que você percebe lá fora, é o P. Elas, como tais, têm qualidades e não são afetivamente investidas. E do interior tem as sensações, que são manifestações de impulso de certos órgãos, né? Sensação de fome, enfim, as sensações internas, de dor também. As percepções externas se tornam sensações internas. A pessoa percebe algo fora e sente do lado de dentro, aí, ó. Você vê uma criança espancada, né? Alguém chutando um cachorro, você vê coisas lá fora e sente dentro, né? A ideia é essa. Estas são qualidades apenas em pequena escala, porém são capazes de forte investimento quantitativo. Dentro se localiza o que exibe tal quantidade, fora o que é qualitativo e destituído de afeto. As coisas fora são neutras, né, diríamos assim. O que está lá fora é neutro, né? Uma vez que bate dentro de mim é que me afeta, né? Aí o Lacanino fala assim, eu fui atravessada.
né? A pessoa é atravessada, usa essa palavra atravessou. Alguma coisa lá fora atravessou o espírito dela, né? Então, os afetos são quantitativos, o percebido é qualitativo. Não existe quantidade do lado de fora, né? Não existe quantidade, apenas qualidade, né? Um nome qualquer, uma frase qualquer, lá fora pode gerar uma quantidade de afetos internamente, né? O que está lá fora estaria tudo neutro, mas alguém fala uma frase que você, né, é tomado por ela. Bom, naturalmente isso é apenas esquemático, aí é Freud falando agora, né? Todos os processos da representação mental, pensamento, etc., são compostos por elementos de ambos os lados, externos e internos. Olha só o Freud aí, ó. Todos os processos que passam na mente são compostos do que tem fora e dentro da gente, né? O que acontece no extremo da percepção suscita uma convicção imediata, né? Porque, lógico, você viu um cachorro, é uma convicção imediata. Tá ali um cão ali passando, né? Aí o padeiro passando vendendo pão. Mas o que se origina no interior da psique tem que ser submetido a um teste de realidade, né? Você tem que ver se essa barata que você vê na parede está a projeção da sua mente, né? Que é o que fala muito do alcoólatra, quando para de beber ele passa a ver coisas. Então consiste numa redução à percepção. E há a tendência repressiva que se dirige contra as qualidades de desprazer das sensações, né? Então você tem aí o desprazer quando é desagradável, que você tem que refutar, né? O instinto sexual é originalmente autoerótico, né? No início tudo é autoerotismo no bebezinho, né? Ele passa a mão, ele ri, ele sente cócegas, ele mama. Essa parte infantil, antes do Édipo, né? Do narcisismo, a criança seria totalmente autoerótica, né? Depois é que o autoerotismo fica vinculado ao narcisismo. Mais tarde, depois, né? Empresta investimento afetivo, ou seja, amor objetal, às imagens de memória. Então, somente depois é que as imagens têm investimento libidinal, né? Olha o Freud falando aqui, ó. Imagem de memória, né? Olha, tem investimento afetivo. Somente depois. No início, a criança não elabora na mente, não tem essa elaboração na mente, né, do afetivo, né? A criança no início a linguagem é pragmática, né? A linguagem é literal, né? Vamos dizer assim, não é metafórica ainda, não tem um jogo do desejo. Uma fantasia desejo, como a pressuposta acima do desejo de um homem, né, tende a ser considerada como um investimento objetal libidinal, então, né? Tem erotismo aí na imagem, pois precisa submeter-se à repressão para se tornar consciente. Isso pode ocorrer de vários modos, de acordo com as características marcantes de várias psiconeuroses. Se o conteúdo de imagem projetado, né, agora ele vai falar, né? Esse conteúdo de imagem, essa imagem libidinal, vou dizer assim, cheia de amor, né, de afeto, né? Você vê e fica excitado. Essa imagem é projetado lá fora na percepção, então, aqui, né? Está dizendo. Essa imagem é projetada na percepção. O seu investimento libidinal há de antes ter sido removida dele. Tem, então, o caráter de uma percepção. Isso é Freud falando, né? Então, vou repetir aqui o Freud falando. O impulso originário é autoerótico, somente mais tarde empresta investimento afetivo, amor objetal, à imagem e memória, né? Inicialmente ele é por autoerotismo, depois, mais tarde, ele se converte em objeto de desejo. Por exemplo, no início, a criança mama no peito, tem um leite lá, depois ela chupa uma chupeta e mais adiante vai admirar o seio de uma mulher, né? Só mais tarde, ele vai dizer. Somente mais tarde, né,
é que vai prestar caráter afetivo, ou erótico, ou de prazer, sentimento, aquilo que antes era uma alimentação, né? Não seria erotismo, não seria amor, né? Seria só alimento, seria autoerótico, autossatisfação. Aí ele fala, na paranoia, essa passagem é a mais importante desse texto no meu modo de ler, né? Na paranoia, a libido é retirada do objeto. Uma inversão da paranoia é o pesar, onde o objeto é retirado da libido. Na minha forma de ver, essa é a passagem mais importante desse texto, porque vai dizer, primeiro, na paranoia, a libido é retirada do objeto. Então, o eu retira a libido do objeto. Ele pode ter tomado um choque, sei lá, né? Tira a mão daí. Ele pode largar o objeto, mas foi ele que largou. Aqui eu botei assim, o eu foi demais ao pote, que é o caso do Schreber, né? Ou Gisele Bündchen também, ficou 20 anos igual um hamster lá, ou qualquer pessoa que se dedica excessivamente. Também no Japão chama o burnout lá, o cara que se queima de tanto trabalhar. Burnout é a exaustão, né? Tem uma estafa. A responsabilidade está do lado do eu, né? Ele não mediu suas forças, né? Ele exagerou na dose, vamos dizer assim, exagerou no amor, né? Como a música canta, né? Exagerou na dose, exagerou no amor. O eu dançou porque ele investiu demais e acabou perdendo a ligação objetal porque entrou em paranoia, né? Aqui fala então, na paranoia, né? A libido se desprende do objeto, mas ela está do lado do eu. O ato está do lado do eu, né? Seu ato pode depois gerar arrependimento, né? Quantas pessoas não têm? Por que eu exagerei, gente? Por que eu não vi antes, né? Quer dizer, a pessoa só depois é que o eu poderá se arrepender e querer recuperar o objeto. O objeto, percebendo o seu valor, em alguns casos, né, numa relação de dois, pode adotar agora a atitude de permanecer fora do alcance do eu. Não te quero mais, né? Não te quero mais. Nesse caso, o eu poderá se resignar, tentar se autoconvencer que foi bom assim mesmo, porque não poderia mesmo mais tarde recuperar de jeito nenhum o objeto. Perdeu. Agora, o Freud fala na outra passagem, né? No pesar, o objeto é retirado da libido. Tem horas que o Freud fala umas frases curtas, assim, muito densa, né? Aqui a libido é retirada do objeto e do outro lado contrário, que é o pesar, que é o objeto que é retirado da libido. No pesar, quando o objeto é retirado da libido, o eu não fez nada. O objeto é tomado do eu, do sujeito. O sujeito fica sem objeto. Por exemplo, na morte, né? O cara não fez nada, mas a mulher dele morreu, sei lá, o filho, né? Não foi um ato do sujeito, não foi o sujeito que retirou a libido do objeto, foi o objeto que foi removido, ficando longe do alcance da libido do eu. O objeto foi roubado, morreu, e o sujeito fica em estado passivo, é o caso do luto, melancolia, né? Não foi uma ação do sujeito, uma ação de outrem, que retirou o objeto do sujeito e ele ficou desamparado, como quando a mãe tira o seio do filho, tirou a teta aí, falam os petistas, né, os Bolsonaro. O filho fica desamparado sem teta, né? Ele tem que se virar e esperar a hora de mamar, de 3 em 3 horas, por exemplo. Sobre o sentimento do pesar, olhando na internet, apareceu substantivo masculino, um sentimento de tristeza, de comiseração, pena, com muito pesar. Assim vai. Um exemplo. Com muito pesar, ofereceu seus pêsames, sensação de mágoa ou de remorso por ter se arrependido de alguma coisa. Tinha pesar por ter dito o que disse. Essa frase me interessou, né? Marquei aqui de amarelinho, tirei ela da internet, mas serviu para ilustrar uma passagem mais na frente na relação de Freud com Jung, quando Freud sentiu pesar por ter dito o que disse. Vamos ver essa frase daqui a pouco. Tinha pesar por ter dito o que disse. A outra parte se apropriou do dito e, acusando de volta, você não podia ter dito isso. Quer dizer, uma vez que você publica um artigo, outros se apropriam daquilo. O dizer que você disse escapole ao seu controle.
Então, o objeto que você disse, a frase, é tomada de você e você não pode fazer nada. Você perdeu, eles vão usar ela por aí, né? Essa ideia. Isso aqui é muito usado em discussão de casal, né? Em briga de família o tempo todo, de marido e mulher. Que tinha pesar por ter dito o que disse. Aí a mulher, fazendo a magoada, você não podia ter dito isso, né? Não podia ter dito isso, estou magoada, você não vai repetir isso mais, eu vou embora, né? E o cara dançou porque ela fez ele dizer o que ela queria que ele dissesse, para justamente poder acusar de volta o que ele disse e que não devia ter dito. Então é uma apropriação de um dizer desse jogo de palavras, né? O objeto, que é o dizer, foi retirado da libido do sujeito, que perdeu, né? E ficou no pesar pelo ter dito. Teve um pesar por ter dito o que disse. O ato é praticado à revelia do eu. Alguém roubou o objeto libidinal do eu, uma frase é tomada pelo outro lado e o eu fica no prejuízo, né? Isso aqui seria interessante, né? É o que o Jung fez com Freud, né? Uma frase é tomada pelo outro lado e o eu fica no prejuízo, né? O Freud entregou a psicanálise para o Jung. E o objeto libidinal do Freud, o Freud ficou sem, porque o Jung tomou para ele, né? O objeto perdido, o objeto estava ali e agora não está mais. O ato é externo ao eu, que não praticou nenhuma ação para que o objeto desaparecesse. Foi roubado. A catexia, o investimento perdido pela imagem do objeto é substituído de início por convicção. De início, né? A convicção é interna, né? A indicação do paradeiro da libido é dada pela hostilidade ao objeto encontrado na paranoia. Esta é uma percepção endógena da retirada da libido. Se você percebeu lá fora uma coisa, tu serás feliz, Bentinho. Não foi, a mãe não estava dizendo mais nada, era Bentinho repetindo aquilo que tanto ouviu como um desejo da mãe. Parece paranoico nesse instante falando essa frase, né? Está retornando de fora uma coisa que ninguém lá fora está dizendo. Quer dizer, vê como é que a gente é manipulado então com essa ideia de inconsciente narcísico, né? Você vai repetindo frases que é o desejo do outro, porque você gostou daquele desejo, que é o desejo da mãe. Você vai ser feliz, Bentinho, com a Capitu, né? Com seu diploma de direito. Você vai ser rei, Macbeth. Então estamos em 1907, o investimento retirado do objeto retorna ao eu. Isso será repetido por Freud na análise de Schreber, né? Quando vai falar da paranoia. Olha que interessante. Quer dizer, escrevendo uma carta ao Jung em 1907, o Freud está dizendo algo que depois ele vai ler lá no Schreber, né? Então nessa relação do Freud com Jung, daí a pouquinho o Jung vai fazer uma maldade pior ainda com o Freud, que fala assim: Freud, analisa esse livro aqui para mim, do Schreber. E o Freud vai cair na armadilha dele e vai fazer a análise do Schreber. Que aí vai aparecer isso aqui então, né? O investimento retirado do objeto em Schreber, né? Quando ele fica louco, né? Retorna ao eu do Schreber. Tá vendo? Ele era juiz, né? Investia tudo no estudo das leis, no cargo supremo, juiz dos juízes, era o rei da carne seca, lá, Gisele Bündchen, né? Top model. De repente, ela caiu do cavalo sozinha, né? No caso do Schreber também, né? Caiu do cavalo sozinha, quer dizer, investiu demais a libido no objeto e entrou em surto psicótico. Perdeu o objeto, a libido voltou para o eu. Aí o Freud usa uma expressão muito curiosa aqui, do ego paranoide, então, né? O eu é um paranoico, né? Agora ele vai ficar girando pelo lado de dentro com o objeto perdido lá fora. Tudo retorna do exterior e o Schreber vai casar com Deus, ele vai tentar reconectar o mundo de uma forma completamente alucinatória, né? Ele entra numa psicose de retorno para fora, mas paranoicamente, né? Não existe nada lá fora do que ele afirma na mente dele, né? Ele não vai casar com Deus nenhum. Então ele fica hiper investido, né?
totalmente no ego dele só, porque está dentro da mente dele, e uma megalomania também. São termos que vão aparecer depois no artigo do narcisismo, esse termo aqui, megalomania. No narcisismo, a megalomania vai aparecer diversas vezes no artigo de Freud. A expressão aqui, o ego paranoico, também fala conhecimento paranoico, também paranoide do conhecimento. O conhecimento humano é meio paranoico, né? Uma projeção lá fora do que eu desejo pelo lado de dentro, né? Eu desejo que o mundo melhore, por exemplo. Igual falam os seguidores de Marx, né? Ou os revolucionários. Vai à guerra, ou então os religiosos, né? Vão à luta armada por Deus para melhorar o mundo na Terra, né? Quer dizer, é uma loucura. A expressão conhecimento paranoico foi empregada em 1951 por Jacques Lacan em algumas reflexões sobre o ego. Esse artigo também vou botar aqui para um comentário mais na frente, outro dia. Aqui o Freud vai concluir a carta dizendo então que uma contraparte do processo aqui suposto é fornecida pela histeria. Ele vai entrar na histeria, vai comentar outras coisas. Eu não vou entrar muito aqui mais porque o que interessava era a paranoia. Mesmo assim, ainda tem uma passagem interessante aqui embaixo que eu marquei em amarelo, que diz: na histeria de angústia ocorre o oposto do que pressupomos na paranoia, né? Histeria de angústia. Os estímulos, quer dizer, uma histérica angustiada, né? Os estímulos externos, que estão lá em percepção, que ela está vendo lá fora, são tratados como processos íntimos, afetivamente investidos. Investimento de afeto nesse processo íntimo na cabecinha da mulher histérica, né? Aí fala, uma mera representação verbal tem o efeito de uma experiência interior, né? Tá vendo? Tem um caso que ele chama caso Cecília, o Freud, que a mulher tinha uma paralisia facial e não conseguia nunca saber do porquê que tinha essa paralisia no rosto, né? Até que um dia ela disse para o Freud: o que o meu marido me falou foi como um tapa na cara. Então, a frase, né, uma mera representação verbal, teve um efeito de uma experiência interior. Se atingiu ela como um tapa na cara uma frase, é porque despertou dentro dela alguma coisa, porque se fosse neutra não significaria nada, né? Se fosse neutra a frase não ia causar uma paralisia, né? Ficar paralítica da face. Bom, o artigo termina, né, os comentários de Freud, e vão até o fim aí. O que a parte mais importante que interessava é o que retorna de fora, que é uma projeção interna que aparece em Dom Casmurro no Bentinho. Quer dizer, a fala do outro é o que retorna de mim, como se eu estivesse conversando com alguém quando eu estou sozinho, né? O que Freud ainda não tinha percebido, não tinha isolado como ideia, é a ideia do eu, que veio descobrir como estágio intermediário ou estágio narcísico, aparece de modo difuso nessa carta 22F de Jung, né? Aqui agora eu vou entrar no que me interessa para aproveitar dessa carta para a ideia do inconsciente narcísico, que seria o livro, o texto, né, que viria em seguida. Este livro, que estou pretendendo escrever, dá um passo adiante sobre o inconsciente narcísico como fundamento, isso que já foi estabelecido no livro A Cruel Filosofia do Narcisismo. Vou pegar um recorte aqui, ó. Todo aquele que foi passado para trás em manobras de linguagem tem em si a noção de que Narciso é inconsciente do seu narcisismo, né? Todo mundo que foi passado para trás foi enganado, então ele não tinha consciência que estava sendo enganado. Foi feito de acordo com ele, mas na frente ele percebeu, filho da puta, né? Me enganou. Quer dizer, eu estava concordando com ele e ele me roubando, né? É isso. O inconsciente narcísico seria: eu estou sendo roubado, concordando em ser roubado e não percebo isso, né? O narcisismo aqui é entendido como amor a si mesmo, né? O amor por si mesmo pode ser amor à imagem, que é um amor imaginário, ou um amor ao corpo, que seria um amor real, né? Dois tipos de amor então, né? Amor à imagem, que é puro imaginário, ou amor real, né? Dois tipos de amor, né?
Se você não estiver atento à imagem, você perde o corpo, né? Em grupo de anorexia, anoréxicas, percebe-se facilmente esse engano da imagem em detrimento do corpo, né? A pessoa ama uma imagem matando o seu corpo. Em Maria G, por exemplo, um exemplo que a gente já viu, a mulher que ateou o fogo aqui em Vitória, a reportagem que deu ontem, né? Ela se matou a si mesma por ter traído o marido que foi embora. Mas no caso mais geral também, né? Por exemplo, aquela maratonista Gabriele, que estava quase morrendo quando chegou na linha. Nos atos de heroísmo em geral, a imagem sempre vem antes do corpo, né? O herói tem a imagem antes do corpo. Ele morre para ficar famoso. Grande morte essa, né? Quer dizer, você vai se matar, você quer suicidar-se, né? Aí vem um carro, vai atropelar uma criança. Você pula na frente do carro, salva a criança e morre no lugar dela. Vai dar uma tremenda reportagem, né? Um senhor salvou uma criança, deu a vida por uma criança. Quer dizer, quem não quer ter uma chance para suicidar-se dessa maneira? Então, o amor somente à imagem, o amor a idealismos, está na base dos erros de julgamento. O amor ao argumento ganhando precedência sobre o amor à pessoa, ao ponto de uma pessoa poder ser julgada, eliminada, excluída pelo que ela disse. Eu perco um amigo porque ele falou. Em vez de eu esquecer, deixar a fala dele para lá, eu fico com raiva dele, brigo com ele, se possível, dou um soco ainda, né? Quer dizer, a imagem está antes, mais valorizada do que o corpo do outro, né? Eu posso ser preso, eu posso depois me arrepender. Cara, aquele dia eu falei uma merda, me desculpa, bicho, pô, eu tava com a cabeça quente, rapaz, ó, eu nunca devia ter aberto a boca aquele dia, tá? Desculpa aí. Quer dizer, você ofende o outro e tem que ficar depois se arrependendo, né? Daí o temor de dizer, o temor do uso da fala e aquilo que vem contra isso pela lei de liberdade de expressão. Por exemplo, a pessoa tem liberdade de exprimir-se, mas por outro lado é também responsável, pode ser julgada pelo que disse, né? Quando eu me arrependo, eu estou me julgando, né? Desculpa, cara, eu falei merda aí, você, ó, por favor, viu? Apaga tudo, não considera, me excedi, é um momento de raiva, é problema meu, não é seu não, tá? Assim, quer dizer, a pessoa mesma vai contra a liberdade de expressão dela. No narcisismo, então, parece que tudo é contradição, né? Você fala e se arrepende, você gosta, depois detesta, depois volta a gostar. Essas contradições em Narciso decorrem do fato de o próprio eu de Narciso surgir numa separação indiscernível entre o privado e o público, o que seria privado, né? Você falou uma coisa que não devia ter falado, né? Tinha que ter guardado para si mesmo. Você não sabe esse limite, né? Aqui vou retomar uma fase do Freud lá de cima, uma fala dele, para aproveitar uma passagem com Jung, que diz: o objeto, que é o dizer, foi retirado da libido do sujeito, que perdeu e ficou no pesar, né? Você falou, perdeu, e eu fico com pena de poder falar daquilo. O roubo é praticado na inconsciência do eu. O eu concordou com o roubo e depois se arrepende. Alguém roubou o objeto libidinal do eu, uma frase é tomada pelo outro e o eu fica no prejuízo. Olha aqui o Freud falando isso. Comecei diversas cartas oferecendo-lhe várias ideias e observações para seu próprio uso, mas nunca chego a terminá-las, porque isso me parece ainda mais indiscreto e indesejável do que o procedimento contrário. Olha só o Freud aqui, né? Ele está sendo indiscreto, né? Com ele mesmo, dizendo para o Jung coisas que ele não devia ter dito. Foi em novembro de 1911 que Freud avisou Jung que nunca chega a terminar as diversas cartas que escreve a ele, oferecendo a ele várias ideias e observações para seu próprio uso. Ou seja, está entregando ouro, né, ao bandido. Ele não vai mais oferecer essas ideias porque estaria sendo indiscreto com ele mesmo. Até 1914, Freud ia escrevendo livremente como autor de uma teoria sem perceber que revelava ideias que estavam sendo apropriadas pelo Jung, né? Jung era o ladrãozinho.
O eu de Freud estava sendo indiscreto contra ele mesmo ao confiar em Jung, né? Ao escrever livre e espontaneamente, confiando em Jung, não percebia que o Jung queria que Freud escrevesse mais ainda para tirar dos seus escritos os fundamentos para a psicologia do ocultismo, do oculto. Custou para Freud perceber, assim como custa para a gente, né? Você vai trabalhando para o outro, vai entregando na confiança, o outro vai passando a mão, de repente ele fala assim, tchau, hein, agora eu estou indo embora. Aí você fica lá. Freud somente veio a perceber depois de ler publicada a primeira parte. Olha só o que aconteceu, né? Quando Freud foi ler o livro de Jung, é que ele viu que o Jung estava, né, anotando tudo para escrever o livro dele. Isso aqui, ó. Quer dizer, depois que Jung publicou escrevendo a psicologia do oculto, usando conceitos tirados de Freud, somente ao ler Jung foi que Freud se tocou. Aí. Depois que eu fui me tocar, rapaz, olha o inconsciente narcísico aqui, né? Olha o arrependimento, a dor. O Freud ficou doente, o Freud ficou com diarreia, ele escreve nas cartas dele, passou mal. Pô, eu estava entregando a psicanálise ao Jung, não percebia, gente. É isso. Bom, não sei como é que ficou aí, né? Eu fui cortando reto hoje aqui na minha falação. Prestei atenção somente no texto. Por causa de quê, né? Porque... Que horas aqui agora? 10 para as 9, né? Quase uma hora, hein? Falando. Um texto pequenininho, hein? Eu vou dar por terminado aqui, né? Também cansa ficar em cima assim, concentrado, né? Alguém quer perguntar. Esse é o parágrafo que mais gostei. Você assinou assim, tá. Qual foi o parágrafo que mais gostou? Quem perguntou isso foi a Márcia. Aqui o Ricardo, ó. A libido retorna para o eu, né? Isso aí. Deldu, tá aí, Vânia, né? Ô Vânia, você apareceu também? Que bom, hein? Hoje você deu tempo de vir, né? Aqui também eu vou te falar, hein? Jocastan, vai saber quem é essa? Tá. Ricardo, valeu. Alguém quer escrever alguma coisa? Aqui não fala não, não sei se tem como falar aqui, né? Acho que não. O ego paranoide, esse parágrafo foi o que eu mais gostei. Como eles falaram, não. Tem como alguém falar? Pode escrever só, né? O eu paranoico, né? O ego paranoide. Esse parágrafo que a Márcia falando assim que é a que mais gostou é uma frase do Jacques Lacan, que em 1950 ele vai dizer isso, né? O ego é paranoico, né? Ele fica imaginando coisas lá fora da mente dele, inclusive acreditando que o outro gosta de mim, né? Por exemplo. Por que você vai acreditar que o seu marido ou a sua mulher gosta mesmo de você, né? Por quê, né? É um amor que eu tenho por mim mesmo, isso eu tenho que ter, que eu projeto lá fora. Isso é paranoia, né? Outra pessoa vai me usando, vai ter na minha companhia enquanto for agradável, tem hora que não quer mais, manda pra merda, né? Gosta, mas não gosta tanto assim. Quando eu gosto muito, é eu que estou gostando de mim, né? A ideia seria essa. Bom, agradeço o pessoal que compareceu, né? Veio assistir aqui essa passagem aqui do Instagram. Estou treinando ainda. Espero que seja útil para quem está se esforçando, perdendo seu tempo, investindo as suas energias nessas leituras, porque isso é para compartilhar, né? Passando aqui a minha interpretação, e quem está tirando algum proveito, algum ganho com isso, pode aplicar também na sua própria vida, né? Porque isso aí é a psicanálise, é você ir aplicar.
Valeu, pessoal. Boa noite. Vou desligar. Estou agradecendo aqui por escrito, né? Obrigado, Evânia. Obrigado, Ricardo. Valeu, Márcia. Aí, Melina, a gente continua outro dia, tá bom? Aqui também a Juliana, né? Boa noite. Foi muito bom, muito rico o aprendizado. Parabéns. Valeu, Márcio. Obrigado, hein? Vou desligar. Boa noite. Tchau. Boa noite. Aqui eu faço... Aqui, né? Encerrar agora, né?